as belezas naturais do Vale dos Vinhedos, as etapas da produção do vinho, tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. O programa Miscelânea está começando. Fique com a gente. Localizado na Serra Gaúcha, o Vale dos Vinhedos fica entre os municípios de Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul. O espaço representa o legado histórico, cultural e gastronômico deixado pelos imigrantes italianos que chegaram à região em 1875. O local preserva capelas como prova da religiosidade. A fé é uma das principais características dos italianos que vivem aqui. Com mais de 30 vinícolas, o vale é o lugar ideal para apreciar um bom vinho, além de admirar os encantos da natureza. Numa área de 82 quilômetros quadrados, videiras e pequenas propriedades rurais dividem o espaço com vinícolas renomeadas, conhecidas internacionalmente. O sucesso deste conhecimento inicia nos cuidados oferecidos às videiras. Mário, quais são os cuidados que nós devemos ter com os parreirais? Os principais cuidados que a gente tem que ter nos parreirais é no caso de buscar qualidade então, das uvas, né? Como a gente tem, no caso, o foco principal de obtenção de qualidade é, no caso, fazer uma poda então, seca adequada, deixando o número de esporões, que a gente diz esporões, que vão ser as futuras gemas onde vai ocorrer então, a brotação. Então ter uma brotação adequada no vinhedo, um número adequado de cachos de uva e que para isso a planta consiga ter uma uniformidade na sua maturação e ter fotoassimilados, né? Ou seja, que a planta consiga fazer fotossíntese adequada para ter essa qualidade de produção. As colinas cobertas por parreirais são uma das grandes atrações do Vale dos Vinhedos. A natureza do local pode ser explorada através de caminhadas pelos parreirais ou sob duas rodas, ao longo das vias que contornam o vale. A região é reconhecida como um dos mais importantes destinos turísticos da América Latina, além de ser o primeiro local do Brasil a ser reconhecido como indicação geográfica. O lugar traz características únicas de solo e temperatura, o que é propício para a produção das videiras. Aqui na serra nós temos o próprio quebra-vento, é os moros, que acaba diminuindo então a velocidade do vento, né? E em relação então outros cuidados como parte de solo, temperatura, o bom que seja sempre uma temperatura mais um pouco mais amena, no caso para o inverno, porque a videira mais ou menos assim, temperatura? Aí varia pelas espécies, né? Existem espécies assim, variedades, né? Variedades de uvas que algumas necessitam então 100 horas de frio, outras necessitam 400 horas de frio. Então, o que tem a diferença também das americanas para as viníferas. Então, o inverno, que tu tenha a temperatura ideal de horas de frio para quebrar essa dormência, para ocorrer essa brotação tão uniforme então, das varas da planta. E depois, no período vegetativo de brotação, que fique uma temperatura mais elevada, né, que permita uma brotação uniforme e toda a parte fenológica então, da planta, de floração também, um tempo mais seco, para que não ocorra problemas de desavinho, de podridões. O bom é que sejam temperaturas, nós temos dados que nem com a Embrapa ali, temperaturas, no caso, abaixo de 7,2 graus Celsius, no caso positivo, né? E também abaixo de 10. O bom é, no caso, temperaturas sejam abaixo dessa temperatura, né? E que se mantenham. Temperaturas muito extremas acabam prejudicando até a videira.
porque ao mesmo tempo que ela ganha horas de frio, ela pode perder também, se aumentar demais a temperatura. Então seria na média dos 10 aos 4? Abaixo de 10 graus Celsius, assim, durante o inverno, é favorável, no caso, para acumulação de horas de frio, assim, para a videira. Acima disso já prejudica, assim, a brotação dela. Como eu disse, depende da variedade. Aqui, a temperatura apresenta variações significativas durante o ano. E é na primavera que o lugar ganha um colorido especial. A beleza das flores dá um toque tropical ao vale, deixando a região ainda mais bonita. E por falar em beleza, nada melhor para simbolizar Bento Gonçalves do que a azaleia roxa. A flor é símbolo do município desde 1989. A história do vinho no Brasil começou poucas décadas após o descobrimento em 1500. Martim Afonso de Souza e Brás Cubas trouxeram videiras das ilhas dos Açores, em Portugal. Eles tentaram o cultivo da uva no litoral paulista, mas devido às más condições climáticas da região, a dupla não conseguiu dar continuidade à plantação. A vitivinicultura brasileira é respeitada pelo mercado internacional pela produção de vinhos finos. Nós estamos com os vinhos presentes em 31 países atualmente, na maioria dos países no mercado europeu. Estamos crescendo bastante. Os principais mercados são a Holanda, a Inglaterra e a China, que pela primeira vez figurou no nosso ranking de exportação. Olha, foi um trabalho muito árduo, primeiro de colocar o Brasil como produtor de vinhos, que o pessoal não tinha, na verdade, um conhecimento fora do Brasil, que o Brasil produzia vinhos. Primeira etapa. A segunda etapa, colocar na cabeça do consumidor que a gente produz vinhos de qualidade e a partir daí trabalhamos. O primeiro mercado foi os Estados Unidos e estamos ampliando cada ano. É muito gratificante, inclusive a gente tem um reconhecimento muito bom fora do Brasil. Acredito que um reconhecimento por parte do consumidor e de jornalistas, pessoas que conhecem o produto, muito maior do que o reconhecimento que a gente tem no Brasil. A gente fica muito contente com isso, principalmente porque a gente sabe que está produzindo produtos com uma qualidade boa, superior, que pode figurar e pode ser consumido em qualquer lugar do mundo. Bento Gonçalves elabora cerca de 60 milhões de litros de vinho anualmente. E é do Vale dos Vinhedos que saem por ano cerca de 6 milhões de litros da bebida, resultado da grande variedade de espécies de videiras. Basicamente, nós temos 7 variedades elegidas para a elaboração. Quais seriam essas variedades? E essas variedades, no caso, para a fabricação de espumantes, existem que são somente variedades viníferas, aí existe o Chardonnay e o Pinot Noir. E também um Riesling itálico, né? Que no caso é possível de fazer o espumante, né? O famoso espumante aqui da Serra Gaúcha. E no caso para vinhos brancos existe o Chardonnay e o Riesling itálico, e para variedades tintas e a variedade mais adaptada que é o Merlot, juntamente com o Cabernet Sauvignon, o Taná e o Cabernet Franc. Além de compor a mesa de muitos brasileiros, a bebida desempenha um papel importante para a saúde, desde que consumida moderadamente, pois o álcool em excesso pode causar danos à sua saúde. Nós acreditamos, os trabalhos têm mostrado, que pequenas doses de vinho que contém uma substância chamada flavonoide podem diminuir a quantidade de colesterol ruim do sangue, né? E com isso diminuir o risco de eventos de infarto, de problemas vasculares como derrame, AVC. Então, pequenas doses de vinho, né? O que seria uma pequena dose? É um cálice pequeno, no máximo médio, por dia. Os malefícios são vários, né? A doses elevadas de álcool pode levar a cirrose mata, pode levar a hemorragia digestiva, aumento da pressão, ou seja, a hipertensão, e com isso todas as consequências do aumento da pressão, derrame, infarto, acidentes vasculares em toda a parte do teu organismo, né? Então, álcool não é um bom companheiro. A ideia é que álcool faz mal. Tudo começa nos parreirais, onde as videiras recebem os primeiros amparos. Depois, a uva passa pelo processo de separação de grãos e fica em fermentação por 15 dias.
Após a fermentação, a bebida fica estocada nesses tanques de inox com capacidade para 5 a 250 mil litros. Na safra, tu tem a elaboração, né? Então aqui você faz a elaboração, ele fermenta aqui, né? Então tem todas essas cintas que é o controle de temperatura, né? Então ele fermenta, você controla a temperatura. Depois, durante o ano, a gente estoca esse vinho. Então eu utilizo ele para... Então imagina assim, ele fermentou aqui, ele vai para a barrica, e esse é um vinho safra 2010. É um vinho que já... Então ele passou por barricas, agora ele está aqui e ele está pronto para ser engarrafado. Depois desse processo, o vinho passa para as barricas de carvalho, pois este material ajuda na polinização dos taninos de vinho. Aqui é a sala de barricas de carvalho. É um material com uma certa porosidade, onde o vinho, com o contato da madeira, além de passar aromas, sabor, ele ocorre uma microoxigenação, que são trocas de oxigênio que faz com que o vinho amadureça. Então, os taninos, tem todo o amadurecimento dos taninos, a polimerização deles, né, polifenóis, que faz com que o vinho fique mais macio, mais fácil de beber. Aqui, a bebida fica por 1 ano. Então, o vinho, depois dos 12 meses desse envelhecimento, amadurecimento em carvalho, ele vai para o engarrafamento, propriamente dito. Como você já viu, o Vale dos Vinhedos é visitado por turistas de diversos lugares. Se você ainda não veio até a região, fica o convite. Venha conhecer o Vale dos Vinhedos. Depois do intervalo, Miscelânea recebe aqui no estúdio convidados que vão falar sobre o cultivo de videiras na região central. Não saia daí, nós voltamos em seguida. Por humanidade, evite o desperdício de água. O planeta Água não garante que a realidade atual sobreviva desse modo. É necessário repensar a atitude humana para que no futuro seja possível reverter o desperdício que chega a ser maior que o próprio consumo. O desenvolvimento desordenado do meio ambiente, a falta de responsabilidade ambiental e o mau uso dos recursos naturais estão esgotando a fonte que garante a vida. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência.
fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! O Miscelânea está de volta conosco no estúdio o engenheiro agrônomo especialista em uvas e vinhos, Carlos Eugênio Dauti, e o proprietário de uma vinícola aqui de Santa Maria, Rubens Antônio Fogaça. Sejam bem-vindos ao programa. Seu Rubens, eu inicio o programa com uma pergunta bem básica. De onde surgiu, né, essa ideia de ter uma vinícola aqui na região central? Foi ainda na década de 80, nessa época eu ainda estava residindo em São Paulo, e já era proprietário de uma indústria de aguardente, de cachaça aqui em Santa Maria. E com a decisão de retornar para Santa Maria, e já era um consumidor há longo tempo de vinho, gostava muito, eu fiz uma pesquisa de mercado em termos de mercado e clima. E cheguei à conclusão de que a região era mais propícia em função de clima para a uva do que para a cana-de-açúcar em função do frio e da geada da minha região ali, que tinha um microclima especial e onde nós não temos neblina, não tinha granizo, e com um levantamento feito ainda já com os estudos que naquela época já tinha a implantação da base aérea de Santa Maria, eu fiz um estudo climatológico e cheguei à conclusão de que realmente a uva se daria muito bem aqui em Santa Maria, e foi essa a decisão de montar a vinícola, ainda no ano de 82, 83. É isso que eu ia lhe perguntar, desde quando o senhor trabalha com vinhos aqui na região, né? Nós começamos a implantação da atividade real mesmo, com produção, foi a primeira safra em 87, mas desde 84 que eu já estava montando toda a estrutura. Em 86 eu retornei de São Paulo para Santa Maria exatamente para começar a produção no início de 87. Além dos vinhos que o senhor produz na sua empresa, o senhor produz espumantes e uvas ou somente vinhos? Não, nós temos uma produção ali de 4 vinhos básicos, que é o Cabernet Sauvignon, o Merlot, o Pinot Noir e o Shiraz, com uvas próprias, em torno de 80 a 100 mil garrafas anuais, e também produzimos o espumante. E estamos iniciando agora com a parte de suco de uvas, iniciamos uma experiência esse ano e vamos aumentar a produção para esse próximo ano. Este gosto que o senhor fala, né, por trabalhar com vinhos, de onde surgiu este prazer de trabalhar com uvas assim? Eu acho que do copo mesmo. Na realidade, eu tomo vinho desde pequeno, meu pai consumia bastante vinho, e mesmo enquanto eu residi 15 anos em São Paulo, praticamente a bebida preferida era vinho. Então, acho que a gente mantém aquele direcionamento, e quando foi para decidir o que fazer em Santa Maria, eu optei pelo vinho. É uma geração que vem de pai para filho. Na realidade, em termos de consumo, sim. Uhum. E na sua empresa, quais são as variedades que são produzidas? Variedades de vinhos? Nós temos, com uvas próprias, nós temos Pinot Noir, Shiraz, Cabernet e Merlot. E o senhor poderia explicar cada tipo dessas variedades? Assim, sim. Qual a diferença delas? Cada uva tem a sua característica. A Pinot Noir é uma uva mais exigente em clima, é muito sensível. Depois o professor Dauti pode entrar em maiores detalhes, que ele é um especialista nesta área, melhor do que o meu conhecimento é mais em função de leitura e não de estudo científico. Mas a Pinot Noir é uma uva que exige muito clima, é muito sensível, não gosta de muita umidade, e ele dá um vinho mais leve, um vinho assim menos encorpado do que um Cabernet, do que um Merlot e do que um Shiraz. A Shiraz é uma uva já também uma uva de primeira linha, mas é uma uva diferenciada que quase não tem aqui no Brasil. Uhum. A Merlot já é uma uva que dá bastante o professor usa o termo, professor, como é que o senhor diz que é bastante... Ela é uma uva bastante apreciada e talvez uma discussão bastante grande para que no futuro ela seja a uva característica do Rio Grande do Sul, e assim como está do Uruguai, assim como Carmenéria do Chile e Malbeca da Argentina. Então estão tentando, há uma força muito grande, principalmente do pessoal da Serra, para ver se faz de Merlot a nossa uva no Rio Grande do Sul. Ela tem um vinho bastante apreciado, principalmente nos cortes, ela suaviza Cabernet Sauvignon. E o Cabernet Sauvignon, que é uma uva mais encorpada, uma uva praticamente a rainha das uvas tintas, né, que nós temos também.
Isso, todo este processo, né, desde o cultivo da uva até o engarrafamento, é feito aqui na sua vinícola? Sim, nós temos o vinhedo, onde nós temos a enóloga da nossa empresa, minha filha. Ela é formada em agronomia, já fez mestrado na Federal com o professor Daut, ela é mestranda nessa área e já está agora nos próximos 2, 3 meses terminando o doutorado. Então ela que faz o acompanhamento desde o vinhedo e depois a elaboração da uva, todo o processo fermentativo, o laboratório, é tudo feito internamente dentro da vinícola. Uhum. O senhor falaste no começo, né, da entrevista a quantidade de litros que são produzidos. Sim. Anualmente, assim, somente de vinhos. Só para a gente relembrar, quantos litros de vinho são produzidos? Entre 80 e 100 mil garrafas de vinho com uvas próprias. Só que nós, dentro da vinícola, nós prestamos serviço para outras 4 vinícolas, 2 da região de Dom Pedrito e 2 da região de Maçambará e Itaqui, onde nós recebemos a uva, elaboramos o vinho, é feito todo um trabalho com acompanhamento da enóloga, da Aline e do professor Daut. Essa prestação de serviço, ela abrange desde o recebimento, desde o cuidado com a colheita lá, o recebimento da uva, a produção do vinho, a guarda do vinho, o engarrafamento, a colocação do rótulo, o empacotamento, e é devolvido para essas vinícolas, que são as proprietárias dessas uvas, que eles têm, na realidade, uma vinícola virtual, onde eles têm o vinhedo e tem a vinícola deles registrada, mas a parte física junto ao Ministério da Agricultura é dentro da Vera Mâncio, inclusive com a responsabilidade técnica. Eu queria só adicionar que, na verdade, esse é um serviço que a Universidade Federal de Santa Maria, pela extensão, né, eu ajudo como extensão, me interessa porque nós fazemos trabalho com os alunos no campo, nós temos desde o acompanhamento dessas uvas com um agrônomo lá de Garibaldi, que este sim trabalha como consultante seguida vez para todas essas empresas. Então o trabalho tem sido em conjunto de várias pessoas, né? E com a ajuda muitas vezes de muitos alunos que prestam também para trabalho, tudo um conjunto, né, de coisas. Assim como eu ajudo e presto a ajuda aqui, em Santa Maria, que me interessa bastante, eu também presto em Livramento, Dom Pedrito, dentro do que a gente chama dias de campo, na universidade e assim por diante. A partir de dezembro, o meu engajamento vai ser diferente. Eu vou entrar na compulsória, então, da UFSM, agora no fim de novembro, ao completar 70 anos, aí eu vou me dedicar talvez mais a várias coisas dentro do Estado. Nós estamos montando o laboratório, já tem laboratório, mas vamos aumentar o laboratório em função da permanência do professor Daut lá junto conosco, nessa prestação de serviço para não só para essas empresas, como para outras empresas também. Nós temos lá estagiários, mestrando, até com doutorando, com o pessoal da Universidade Federal e também da Unifra. Já estão estagiam. Isso. Tá. O senhor falaste anteriormente, né, do acompanhamento que é feito com os alunos. Como é esse acompanhamento? Olha aqui, ó. A própria Aline, que é a minha doutoranda, ela tem umas 4, 5 estagiárias da Unifra que vão fazer estágio lá dentro, desde a colheita da uva, do esmagamento, dos tratos laboratoriais e assim por diante. E eu tenho meus mestrandos da UFSM que fermentam lá dentro. Outros professores da UFSM também têm. Com isso, a vinícola abriu as portas para outros professores também. A professora Neide tem aluna que faz lá dentro também. Então, o acompanhamento é feito às vezes no campo. Eu tenho um pequeno campo que eu tenho que me preparar para o que fazer depois que me aposentar, né? E isso é interessante. E eu venho me preparando há bastante tempo com trabalhos que interessam. Neste momento nós temos alguns trabalhos, eu diria assim, de muito valor sendo feitos dentro do Rio Grande do Sul em várias propriedades, né? Usando alunos, usando às vezes estagiários. A gente está vendo quanto é o máximo de colher por metro quadrado, de folha por 0,75, por 1,25. Tamanho de folha, e a qualidade da uva, a qualidade do vinho que reduz disso. Então, esses são trabalhos que levam anos para fazer e a gente vem fazendo. Então, eu estou preparado para continuar a minha vida logo depois que eu sair da instituição. E na verdade, abrindo portas na instituição, porque isso é um serviço que a Universidade Federal, sendo uma universidade pública, ela presta para todos indistintamente.
Não, isso é interessante também para quem tem interesse em fazer uma faculdade de enologia. O aluno saber tem contato com a prática. Aqui na própria região, né? Porque no momento que tu fala assim, em enologia, a primeira coisa que tu lembra é a região da Serra, né? Porque Bento Gonçalves é a capital brasileira da uva e do vinho. Então, não precisa ir lá na região da Serra para fazer um estágio, a pessoa pode fazer dentro da sua cidade. Nesses 46 anos que eu leciono na Universidade Federal de Santa Maria, quando você fala enólogo, você pensa na Serra, deixa eu lhe dizer que muitos desses enólogos da Serra, grande parte dos caras que trabalham com ciência dentro disso, foram meus alunos. Aqui na Federal. Eles foram alunos aqui. Então, isso também abre as portas lá na Serra para várias... Só um comentário, professor, só um comentário. O pessoal não sabe, em todo o estado, que na Serra Gaúcha não tinha nada sobre enologia, e a Universidade Federal de Santa Maria foi a primeira que instituiu o mestrado em enologia, em função da permanência do professor Daut aqui na Federal. Então, iniciou... A maioria do pessoal que hoje, alguns são até doutores, já com doutorado fora do Brasil, fizeram um mestrado aqui com o professor Daut em Santa Maria. Então, nós temos em casa isso. Então, o pessoal leva a teoria aqui e põe a prática lá na Serra. Sabe, Franciele, tem uma coisa bem interessante. Às vezes eu acompanho na Zero Hora dizendo assim, o pessoal que trabalha com uva e vinho no estado. Daí falam no Colégio de Enologia de Bento Gonçalves, na Faculdade de Enologia do Instituto Federal de Bento, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e se esquece de Santa Maria. Santa Maria, na verdade, é a célula máter de pós-graduação dentro dessa área, né? Claro que nós chamamos aqui ciências de alimentos. Tá bom, então, pessoal, a gente continua, né, a nossa conversa depois do intervalo. O Miscelânea vai para um breve intervalo, não saia daí. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Desde o início da TV Unifra, nós trazemos o cotidiano de Santa Maria. São pautas, os assuntos atuais e necessidades da comunidade. Apresentadas e discutidas, mostrando todos os lados. TV Unifra. 3 anos interagindo com a comunidade. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. O Miscelânea está de volta e conosco no estúdio o engenheiro agrônomo especialista em uvas e vinhos, Carlos Eugênio Daut, e o proprietário de uma vinícola aqui de Santa Maria, Rubens Antônio Arruda Fogaça. Seu Rubens, agora eu inicio com o senhor, né? Na reportagem, nós mostramos lá em Bento Gonçalves a produção do vinho. O agrônomo até nos falou na reportagem do clima propício. Aqui em Santa Maria, o clima, ele é propício? Sim. Quando eu comentei no início daquela pesquisa climatológica, realmente é uma realidade, porque desde 87, quando nós começamos a elaboração de vinhos, nós não temos, eu já tinha um estudo anterior, que nós não temos neblina, ou seja, a neblina é uma situação drástica para o vinhedo, porque ele cria muito fungo, ele evita a entrada do sol, e nós ali no nosso microclima dentro da região onde eu tenho a vinícola, ela não tem neblina e também não tem o granizo. E as nossas uvas, desde que iniciamos as colheitas, nós não temos necessidade nenhuma de chapitalização. Isso é um sinônimo de qualificação do vinhedo,
porque a chaptalização só é necessária e é feita, inclusive em alguns países da Europa, dependendo do clima do ano, em função de ter pouco sol e ter criado toda a parte de doçura, que a gente fala, o Brix da uva, ela é muito baixa, então precisa chaptalizar, ou seja, a adição de açúcar durante o processo fermentativo. E nós, todos esses anos, nunca tivemos necessidade, por quê? Porque o nosso microclima é muito bom em termos de gradiente de temperatura e não ter neblina. Com isso, propicia uma boa uva. Isso, Lá em Bento Gonçalves tem bastante os quebra-ventos, que eles chamam, que são os morros. Aqui em Santa Maria a gente já não tem muito isso, né, professor? Qual seria o lugar mais ideal para o cultivo das videiras? Eu quero também fazer uma pequena correção para o que o Fogaça falou. Quando ele falou, sim, o clima da região é propício, ele quis dizer o clima da região onde ele planta as uvas. Não é da região de Santa Maria, para ser bem clara. Né? Eu diria assim, essa parte da Santa Maria úmida, é problemático. Porque aí vem o advento de doenças, pragas, porque a umidade atrai muito fungo, atrai uma série de coisas. Então, essa parte toda da depressão central, Agora, eu tenho visto ao redor do mundo o cultivo de uvas nas regiões mais incríveis do mundo. E cultivo de uva fantástico. Quais seriam essas regiões? Olha, eu posso dar, por exemplo, a Ilha da Nova Zelândia. A Ilha da Nova Zelândia é uma ilhazinha pequena que tem um quebra-vento, um morro enorme, por onde a chuva passa por cima dele, depois tem um morro menor do outro lado e no meio tem um vale. Eu posso dar a região de Okanagan, na British Columbia, no Canadá, onde eu vou seguido por causa de um filho meu que mora lá. E é uma coisa incrível. Do lado as rochosas e do outro lado as Cascades Mountains e no meio todo um calorzinho, né, para a uva. Então, a uva quer um clima onde de dia é quente, não tórrido, mas quente, e de noite refresca. Então, esses vales é tudo. Eu diria assim, que é o caso lá. Você vai lá um dia, você vai ver que está cercado de morro. Agora, eu diria assim, lá na parte de Itaara, na parte de cima, as possibilidades são bem maiores. E evidentemente que as pessoas precisam se preocupar com o quebra-vento, quando sopra esses ventos enormes, principalmente quando a uva está florindo, aquela coisa toda que precisa haver, né, na verdade, a hibridização. Então essas são coisas que a gente tem que controlar, não só a umidade, mas tem que controlar tudo isso. E eu podia citar muitas outras regiões do mundo, eu aproveitei e citei duas porque foram duas assim que me extasiaram de eu ver no meio de montanhas, no meio de paralelos, longínquos paralelos, onde a gente pensa que é puro gelo e está sendo feito isso. Desde que, evidentemente, nesse período vegetativo, principalmente de setembro até fevereiro, março, as condições climáticas sejam aquelas propícias, que essas que eu disse, tempo seco. A uva não se importa por água, é por chuva, quanto mais seco, né? A parreira, eu sempre digo assim, a videira gosta de ser judiada, aí ela produz bastante e produz com qualidade. O senhor falou, né, dos quebra-ventos. Lá em Itaara, a gente tem esses quebra-ventos que são os morros. Quem quer cultivar aqui em Santa Maria, nós temos aí problemas com o vento norte, né? Que é uma característica do município. Como fica o cultivo aqui na cidade? Né, aí tu tem que ver o seguinte, você pega aí essa zona toda aí dos morros aí, da Quarta Colônia ali, a maior parte dos morros, porque daí tu tem que ver também a orientação do sol em cima disso aí. Eu sempre digo, se tu plantar do lado leste, tu tem o sol quase que o dia inteiro em cima de ti. Se tu plantar do lado oeste, depois do meio-dia tu tem sombra. Eu estou falando do morro, né? Quando estou falando de morro, né? Então tu tem que ter luminosidade suficiente para que haja fotossíntese, né? Então essa é uma dificuldade muitas vezes dessa região dos morros de Santa Maria, do lado de cá, quando tu pega a depressão central, né? Falta de informação. Às vezes é uma falta, poderia ter mais sol para te plantar essas variedades. É por isso que se planta muito nessas regiões, muitas vezes variedades não viníferas, como seja Isabel, Bordeaux, Niágara e assim por diante. Eu diria assim, talvez aqui a maior exposição que tenha seja até para o lado, o lado oeste, mas tem que ter uma proteção. Se você não tiver uma proteção, você está perdido. Principalmente, você falou, vento norte, e eu diria,
Apesar do norte ser o bandido, eu diria a maior parte é quadrante leste. Geralmente é norte e leste. Isso qualquer estação meteorológica vai mostrar para a senhora que os ventos predominantes de Santa Maria são dentro desse quadrado, norte e leste. Então a tendência é muito para o leste. Né? O vento norte, evidentemente, quando vem, a gente não. As janelas mostram para a gente, né? Precisa ter estação meteorológica para saber que nós estamos na frente de um norte puro, muitas vezes. Né? Então eu fico muito assim, preocupado de dizer qual a região dessa depressão central sem proteção dos morros em que a gente poderia, porque ela é mais úmida. Mas, quando acontece um ano seco, que nem aconteceu em 2001, 2005, ou esse ano mesmo, 2011, etc., eu diria, e não tem problema. Daí qualquer lugar que tu tivesse plantado, desde que teu solo fosse um solo bem drenado, não pode ter argila demais no solo, se você não tiver muita argila no solo e ser um solo bem drenado, essa colheita, essa última colheita, em qualquer lugar de Santa Maria, ela seria a mesma. Então, qual seria a temperatura ideal para o cultivo das parreirais? Olha, eu te diria assim, da onde ela é originária. A vitis vinífera é muito originária da Geórgia, da Romênia, etc. Pelo menos a gente tem relatos de cultivos, provas provadas há 7.000, 8.000 anos atrás. Qual é o clima lá? Quente durante o dia? O que é quente? 32, 30, 35... E frio de noite, clima desértico. O que é frio? 15 graus, 18 graus, etc. Então, essa diferença dia-noite traz coisas boas. Seco, pouca água, bem pouca água, não muita chuva, né? Solo bem drenado, isso é bastante importante. Profundo, tudo bem. Bem drenado tem que ser, isso é extremamente importante. Essas são condições. Aqui na região a gente tem temperaturas muito extremas, né? No verão, Santa Maria é conhecida pelo calorão do verão. Esse calor que faz aqui na região prejudica os parreirais? Olha, pois é, aí depende de onde é que tu tá, né? No ano passado, eu tenho um termômetro a laser, eu colocava o termômetro a laser no palanque do parreiral, me dava 52, 55 graus centígrados, colocava na parreira, na folha da parreira virada para o lado oeste, onde estava quente, me dava 30, 32. Colocava do lado leste, me dava 27, 28. Quer dizer, é um calor, mas ali tu tem a folha, em certo momento, te protegendo, principalmente do lado oeste, e o teu cachinho também, ele vai ficar ali, né? Ele não vai ficar aos exposto. 50 graus, que está batendo em cima 52 graus. Ele vai ficar protegido, né? Então... Professor, no início da entrevista o senhor falaste dessas pragas que prejudicam os parreirais. Quais seriam essas pragas? Eu prefiro dizer doenças e pragas, né? As pragas são insetos, que às vezes aparecem raramente, mas aparecem nas folhas. A praga, a filoxera, que eliminou parreirais aos montes por aí, que é um inseto do solo, né? Mas praga não é tanto problema. O maior problema são as doenças fúngicas. E eu vou chamar de praga até quem furar minha uva. No fundo, o passarinho. Ele fura, vem a abelha. A abelha vem atrás dela a mosquinha do vinagre. Vem a mosquinha do vinagre, vem o fungo. Então, tudo assim, passarinho que fura, o marimbondo que tem, não a abelha não perfura a uva, mas ela vai aonde foi furada. Isso já é uma praga além de fungo, né? Além dos fungos que a gente tem que cuidar. Mas, evidentemente, os fungos são as coisas principais, que a umidade, a folha, às vezes tapa ali e fica com muito fungo. No ano passado foi seco, não teve fungo. Esse ano já tem uns diazinhos mais úmidos que apareceram, principalmente apareceu o míldio, que é um fungo muito próprio dessa época do ano. E daí a gente, com pulverizações, tem que controlar. É um trabalho, você cuida que nem cuida de uma criança. É isso que eu ia lhe perguntar. Diário. Como é feito este monitoramento nos parreirais? Vou dizer assim, um monitoramento bem científico seria feito de outra maneira que eu não vou explicar aqui agora. Agora, eu tenho na minha casa, eu tenho do lado de fora uma estaçãozinha meteorológica que me dá calor, me dá precipitação, me dá a umidade do ar do lado de fora, máxima e mínima. Então eu tenho como saber que tipo de fungicida eu tenho que usar para aquela semana ou coisa que eu valho. As previsões do tempo, eu, por exemplo, sei de cor o tempo que vai fazer em Santa Maria de hoje a daqui 10 dias. Acontece? Não, muitas vezes não é isso que vem. Sábado passado
estava marcando, não esse sábado, o outro, marcando chuva, 5, 6 milímetros, sábado, domingo e tudo, não caiu um pingo na região. Mudou sem cair, né? Então, mas a gente pelo menos pode se prevenir, tu sabe o que está previsto na frente. E pela minha pequena estaçãozinha meteorológica que eu tenho, que eu ligo ao meu computador, eu posso saber também o que está acontecendo naquele momento no meu parreiral. Então, além de ficar de olho nas doenças, tem que ficar de olho no clima também. Sempre. O clima que me traz... Geralmente é o clima que me traz a doença. Geralmente é o clima que me traz a doença. Então, eu tenho que prestar muita atenção no clima. É verdade, é uma coisa fundamental. Professor, quanto ao amadurecimento da uva, né? Por que o cacho, às vezes, não acontece aquele amadurecimento completo do grão? Ok. Essa é uma boa pergunta também. Muitas vezes, a maior culpada é a própria variedade. A variedade de uva, às vezes, a Isabel, que é uma variedade de uva comum, é muito useira e vezeira. Fica madura uma parte, outra parte não fica, etc. Duas coisas. Às vezes é carga demais dentro do parreiral, você tem muita carga. Eu vou dizer uma coisa que parece um absurdo, em uvas de vinho, eu boto no chão. Faltando umas 2 semanas para amadurecer, ou 3, eu ponho cacho no chão. Por quê? Para aqueles que ficam lá amadureçam bem. Eu sei que falando isso perto da colônia italiana, às vezes é mortal. O cara diz, tu vai jogar uva fora, mas é preferível tu ter qualidade para vinho do que ter isso. Então, eu tiro muito, corto muito e tiro aquilo ali. Agora, né, isso é uma das coisas, né? A outra, como eu disse, é variedade, carga demais, eu já falei, né? A outra coisa que eu faço e que eu vou dizer que vai ser futuro, hein? Isso vai ser futuro. Eu já, há 10 anos atrás, quando eu falei para o Fogaça para fazer isso, tinha as pessoas que ajudavam ele a fazer vinho, disseram, mas é um absurdo isso. Uva para ser esmagada, gela. Tá. Gela. Professor, infelizmente nosso tempo acabou, né? O assunto renderia muito mais tempo, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Okay. Eu que agradeço. O Miscelânea de hoje fica por aqui. E não esqueça de mandar sua sugestão de pauta para miscelânea@unifra.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.